Quantas vezes já guardaram um PDF importante, um relatório de vendas, notas de uma formação e nunca mais lhe tocaram? Ou então viram uma vídeo de uma sessão do YouTube, prometeram a vocês próprios que iam vê-la ou revê-la novamente e tiveram a ver e não chegaram a conclusão nenhuma. E se eu vos dissesse que existe uma ferramenta de inteligência artificial da Google que pega em todos estes recursos e os transforma num importante motor secreto de investigação, preparação de reuniões, criação de conteúdo, até vejam-se de podcast. Hoje falamos do Notebook LM, aquilo que para muitos profissionais pode ser o grande back-office invisível de tudo o que fazem, e neste caso, no LinkedIn. E comigo até ao fim, porque vou partilhar 3 a 5 estratégias muito práticas que eu uso e que podem também usar do Notebook LM para ganharem tempo, melhorarem conteúdo e preparar melhor as suas interações com clientes, recrutadores ou outros profissionais. Se é a primeira vez que está a ouvir o Fala LinkedIn, o meu nome é Pedro Caramês, trabalho com LinkedIn há mais de 16 anos, ajudando empresas e profissionais a utilizarem a plataforma de forma estratégica e com milhares de utilizadores que, espalhados pelas diferentes plataformas digitais, vão acompanhando, ao qual muito feliz eu estou de irem acompanhando todo este trabalho. Bom, para além do LinkedIn, hoje sou, e já de alguma forma deu para perceber um bocadinho, sou um enorme entusiasta também destas áreas todas da inteligência artificial e, nestes últimos anos, tenho procurado acompanhar também, investindo aqui muitas horas, muito tempo também, a explorar algumas destes recursos. Claro, associado a isso também veio a integração natural destas mesmas ferramentas e recursos para o apoio à alavancagem também das atividades do LinkedIn, em particular. E neste contexto também acabei por ir realizando, a miúdo também com muitas empresas, formações e workshops sobre a forma como integramos tudo isto no dia a dia dos profissionais e das empresas. Neste caso, aquilo que partilho hoje com vocês é, consigo, neste caso, é algo que eu, de certa forma, faço uso também destas mesmas experiências e é exatamente aqui que coloco muito dessa ação aqui consigo que me está a ouvir. Neste podcast, para além de falarmos de posicionamento, de vendas, recrutamento, marketing, eh, tudo aquilo que tudo com o LinkedIn como plano palco principal, mas claro, cada vez mais com também a IA neste a espreitar aqui nestes contextos. Bom, no episódio de hoje, o episódio 273, vamos olhar para a ferramenta que de alguma maneira não está, digamos, fila de ferramentas ligadas ao LinkedIn, mas que de alguma forma pode e deve ser aqui um ponto de apoio fundamental. É o Notebook LM da Google que, de alguma maneira, muito me estimulou assim que ele apareceu. E, portanto, a ideia é exatamente a demonstrar como é que esta ferramenta pode trabalhar consigo nos bastidores para, de alguma forma, poderem aparecer no grande palco do LinkedIn da melhor forma possível. Então, vou explicar o que é, como é que funciona, alguns exemplos e, claro, algumas dicas práticas para saída deste episódio. Bom, em linhas gerais, o que é isto do Notebook LM? Portanto, ferramenta online de pesquisa e anotações, criada pelo Google Labs e que utiliza a inteligência artificial, neste caso, para ajudar a interagir com, neste caso, os próprios documentos. Neste caso, em vez de fazermos perguntas a uma IA, digamos assim, de forma genérica, o notebook, no notebook nós, digamos, suportamos um quadro de conteúdos diversos, PDFs, Google Docs, sites, apresentações em Google Slides também, ou até também, neste caso, textos copiados, fecheiros de áudio, e a partir daqui o notebook vai, digamos assim, pegar em todo esse conteúdo e, tornando-se aqui quase um grande assistente, vai trabalhar no sentido de resumir conteúdos, explicar, neste caso, conceitos mais complexos, criar mapas de ideias, gerar guias de estudo, responder a perguntas e ainda visões gerais em áudio e também em, digamos, apresentação aqui para esse mesmo efeito. Portanto, se eu tiver, neste caso, um relatório de mercado, por exemplo, de 80 páginas, ou um conjunto de notas, posso colocar tudo num caderno ou num bloco de notas e depois perguntar algumas coisas sobre o mesmo. Não é? Por exemplo, se eu hoje, neste caso em concreto, tiver, por exemplo, um determinado vídeo, ou até mesmo, e
dou-lhe lanço-lhe esse desafio, que quiser pegar no quadro de links do Spotify, de todas estas sessões, neste caso, todos estes episódios de podcast, e os colocar diretamente no Notebook LM, vai conseguir ter um resumo incrível de tudo o que é conteúdo. É hoje, digo, uma das estratégias que utilizo para na utilização neste caso, dos blocos de notas do Notebook LM é, por exemplo, em alguns deles, eu ter um bloco de notas onde eu tenho todos os episódios de um determinado podcast, onde ali extraio todo um conjunto de informações fantásticas aqui para o exercício das minhas, enfim, conteúdos e de outras áreas diversas. Portanto, neste caso, importante explicar que o notebook responde com base apenas nesses documentos. Ok? E não, portanto, ele não vai aqui explorar outros que não estejam. Poderemos explorá-los sim quando pesquisamos fontes para integrar nestes blocos de notas, mas per si, portanto, ele vai cingir-se aos conteúdos que tem, digamos assim, associados a eles. Portanto, como é que isto acontece aqui? Portanto, imagine um fluxo típico de utilização. Portanto, crio um bloco de notas, posso criar com um determinado nome específico, exemplo, estratégia LinkedIn. Depois, neste bloco de notas, vou carregar o quê? Alguns PDFs que encontrei para esse mesmo efeito, algumas informações complementares sobre isso, do Pedro Caramês ou de outras pessoas, e depois, de alguma maneira, integrar ali também um pouco do nosso contexto, enquanto profissional ou empresa. Para que, quê? Para que depois ele possa, de alguma forma, aqui responder às nossas solicitações. Olha, com base nestes documentos, formula ou idealiza uma estratégia de conteúdos para. Não é? Por exemplo, agora mais recentemente, peguei num conjunto de referências sobre o novo algoritmo, o novo recurso, o 360 Brew, que, digamos, a nova inteligência artificial que o LinkedIn está a usar para fazer a classificação de publicações, e carreguei todos esses conteúdos para dentro de um bloco de notas e depois, a partir daí, incluí-lhe também a minha, digamos, informação da empresa, exatamente para que ele agora adequasse melhor os conteúdos face exatamente a essas mesmas orientações. Portanto, de alguma maneira, um ótimo modelo aqui. Portanto, os blocos de notas hoje podem ser, dependendo também se o utilizador tem uma conta gratuita ou uma conta paga, poderá oscilar o número de blocos de notas, mas poderão aqui ser formas muito interessantes de estruturar este conhecimento aqui desta maneira que o utilizador quer. Claro que depois, a partir daí, o utilizador pode, digamos, entrar numa espécie de conversação com esse bloco de notas e, portanto, ele gerar texto sobre esse efeito, mas é nas outras áreas que este bloco de notas ou que este notebook é de facto surpreendente. Uma delas é a funcionalidade das visões gerais de áudio, ou seja, o notebook LM consegue transformar os documentos num áudio tipo conversa, onde duas vozes, em português ou em inglês, dependendo do output que queira, discutem sobre um determinado ponto que está nesses mesmos conteúdos, permitindo, por exemplo, até que no processo de ativação dessa solicitação, neste caso, poder estimular a que estes dois, digamos assim, estas duas pessoas, entre aspas, estas duas vozes, estejam a discutir especificamente determinados conteúdos ou uma determinada leitura. Esta visão de áudio pode ser escutada através do computador, ou a recomendação maior é descarregarem a aplicação gratuitamente para o seu telemóvel e poderem ouvir no carro ou num outro qualquer local exatamente essas informações. Portanto, é claramente um fator espetacular. E, portanto, daí permitir, na minha opinião, relativamente a esta componente de áudio, que é mais interessante também. Depois, para além do áudio, ele tem também hoje a chance de podermos estruturar uma apresentação, normalmente de 10, 12 slides sobre o assunto em questão, e outro dos mais populares na atualidade, as infografias, que acabam por ser aqui, de facto, escolhas extraordinárias para visualmente estruturar e sistematizar o conteúdo que ali colocamos, podendo, obviamente, partilhá-lo conjuntamente com a equipa ou com outros profissionais. Portanto, claramente, são muitos os motivos para, digamos assim, estimulá-lo a clicar e a aceder ao Notebook LM e começar a explorar e a tirar proveito desta incrível ferramenta que a Google tem à disposição de todos. Mas
Como é que, de alguma forma, o que é que isto tem a ver com o LinkedIn e como é que eu posso aqui utilizar? Bom, já dei algumas sugestões aqui, portanto, profissionais de marketing, criadores de conteúdo, portanto, poder ter aqui, de alguma maneira, por exemplo, algumas das, por exemplo, boas práticas que vamos identificando e, portanto, carregá-las para um bloco de notas para poder, digamos, ali delinear e desenhar uma nova estratégia de conteúdos para a organização, com base nessas premissas que já falei aqui. Podermos ter também nestes contextos aqui, portanto, na área de conteúdos, claramente uma opção, também na área de anúncios, também temos essas mesmas operações, ou seja, portanto, aqui a grande ciência deste processo todo está muito relacionada com aquilo que são estas fontes primárias, aquelas que vão, obviamente, determinar a qualidade depois dos resultados finais aqui. Portanto, estava eu a dizer que para a área dos conteúdos, claramente um aspecto fundamental, para a área também de análise, hoje, por exemplo, também no LinkedIn, muitos utilizadores acabaram por começar a ver e a vislumbrar, alguns utilizadores que conhecem a recurso, por exemplo, a utilização de um bloco de notas para, exportar o PDF do perfil de um utilizador ou de vários utilizadores e poder, por exemplo, rapidamente, portanto, na conta gratuita eu posso adicionar até 50 documentos no mesmo bloco de notas, portanto, imaginem-se colocarem 50 PDFs de perfis de utilizadores e selecionar aquele que melhor se adequa a uma determinada vaga ou oportunidade de emprego. Portanto, vejam o recurso incrível que isso poderá oferecer aqui aos utilizadores. Também na área comercial, este também pode ser a parte importante, ou seja, carregar produtos, carregar propostas, muitas das vezes adequar essas propostas à tipologia de empresa, poder muitas das vezes criar aqui determinada análise das empresas, onde podemos carregar por cada bloco de notas informações sobre um cliente em particular, podendo ali, digamos, ter um campo conversacional sobre aquele cliente e de que forma é que podemos adequar o nosso produto ou serviço àquela organização. Pode também ser aqui um fator muito útil aqui também para a área comercial. Portanto, há de alguma maneira muito esta opção que eu posso agora de facto explorar aqui para, digamos assim, pronto, como viram, quer do lado dos recrutadores, quer do lado da área comercial, quer também do lado do marketing, dos conteúdos. Portanto, há várias e diversas dinâmicas aqui. Ao nível dos alunos e dos estudantes, obviamente aqui podem perfeitamente também criar aqui informações sobre os temas que estão neste momento a expandir conhecimento e, portanto, utilizando isto exatamente para esses fins educacionais e, claro, também para, por exemplo, transformar alguns desses conteúdos em ideias de publicações para que mostrem aquilo que estão a aprender também nestes mesmos espaços. Portanto, gerando aqui, por exemplo, também áreas de suporte e apoio, por exemplo, para, digamos, candidatos que estejam à procura de emprego, também podem de alguma forma ser aqui o contexto. Portanto, há várias componentes aqui, portanto eu vou deixar-lhe 5 passos rápidos para transformar então este notebook. Criem o vosso primeiro bloco de notas temático, criem-no, definam obviamente um objetivo, seja conteúdo, seja recrutamento, seja outra vertente qualquer, já sabem, um bloco de notas, um objetivo. Desta forma mantém o foco. Depois reúna fontes que já existam sobre, digamos assim, na sua empresa ou fontes que também podem recorrer ao próprio motor e mecanismo de pesquisa. Neste momento é também possível no notebook LM poder, de alguma maneira, executar pesquisas, digamos, ou pesquisas aprofundadas, avançadas, exatamente para procurar aqui ir buscar, no fundo, a creme de la creme do conhecimento específico que está a procurar desenvolver. Portanto, esta fase prévia de, digamos assim, de encontrar e de reunir todas essas fontes é um caminho francamente relevante que não pode desperdiçar aqui. Depois, ao carregar isto tudo, vai de alguma forma organizar toda essa informação, nomeando-a de forma correta, até para ser mais simples à leitura, e depois começar exatamente esse processo de mais específico de estimular e solicitar de alguma maneira aqui as mais variados pedidos em função daquilo que, portanto, ficando toda essa informação agarrada e, digamos assim, afeta também a esse mesmo projeto ou esse mesmo bloco de notas. Portanto, tem aqui efetivamente um campo para explorar, portanto, um espaço de curadoria que seguramente vai fazer as suas
boas delícias em 2026 e claramente que não tenho dúvidas nenhumas que será importante de o fazer. Relembrar também que os conteúdos e os documentos que carregamos para os Notebook LMs não são utilizados para o exterior, portanto, ou seja, os problemas de sensibilidade também dos conteúdos, embora, claro, se eles forem demasiado sensíveis, termos aqui alguma delicadeza também com a informação que aí dispomos. Mas este equilíbrio entre a IA e esta visão é algo que acredito que de alguma forma valerá a pena aqui, digamos assim, ir, digamos, considerando aqui também ao longo de todas estas componentes. Há efetivamente também, eu diria, um quadro que também é importante perceberem, o quadro de contexto, portanto, relembro, o notebook só trabalha com as fontes que lhes der, se não tiver esse material e esse material for incompleto, as respostas também vão refletir isso, portanto, mantermos os documentos atualizados, percebermos, obviamente, as políticas da empresa sobre o uso destas ferramentas e de que forma é que elas podem potenciar a atividade aqui desse lado. Acredito que será seguramente aqui um extraordinário assistente, que não tenho dúvidas nenhumas que irá gerar um maior ganho de produtividade, sem perder, naturalmente, aqui toda a identidade que queremos aqui que tenha no LinkedIn. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, hoje o episódio 273. Hoje vimos então como é que funciona o Notebook LM, como é que pode ser um importante assistente da sua área de atividade, alguns casos de uso ligados ao LinkedIn e alguns passos práticos para começar já a experimentar. Portanto, salte imediatamente, Notebook LM, Lisboa, digamos, Lisboa Mar, portanto, notebooklm.google.com e venha aí e partilhe connosco também as suas experiências. Se o episódio o ajudou a olhar para a AI, alguns, neste caso específico, deste recurso, siga-me aqui pelo LinkedIn, procuro pelo meu nome, Pedro Caramês, envie-me uma mensagem, Pedro, já tenho o notebook ligado, já estou pronto e gostava muito de tê-lo aqui desse lado. Subscreva o episódio, neste caso o podcast se ainda não o faz, na sua plataforma favorita, deixe uma avaliação, um comentário, isso obviamente muito nos ajudaria a chegar a mais profissionais aqui no mundo da esfera do podcast. E portanto, para quem faz parte da comunidade, deixe também uma sugestão, envia uma mensagem por lá com a frase quero ligar o meu motor secreto com o notebook e partilhem o link deste episódio com mais pessoas. Já sabem, eu sou Pedro Caramês, este foi mais um episódio, até à próxima semana, voltamos a ver em breve.